Nós estamos fazendo aqui um resumo da lição da Escola Dominical da CPAD, dia 7 de setembro, dia da independência do nosso país, e a lição de número 10, que fala da igreja primitiva em expansão. E o fato principal que foi escolhido aqui pelo comentarista da lição, a respeito da perseguição. A perseguição, ela começa com a morte de Estevão, como nós estudamos na lição passada, mas ela, a partir da morte de Estevão, que é um divisor de águas, ela se intensifica muito mais. Depois teremos a morte de Tiago. Esse Tiago é o filho de Zebedeu, o filho de trovão, era muito impetuoso. Há quem diga que ele tinha uma tendência de Zelote. Zelote era um partido de judeus radicais que achavam que ia modificar a política naquela época através da força, e a Bíblia diz que esse Tiago ele era muito impetuoso. Então ele vai ser aí o segundo mártir da igreja. E logo depois nós vamos ter aí também, que vamos estudar lá na frente, a prisão de Pedro. Mas esse Tiago é o filho de Zebedeu. O segundo Tiago é o filho de Alfeu, que não tem muita proeminência nos evangelhos. Há quem diga que ele escreveu a epístola a Tiago, mas a maioria concorda que quem escreveu a epístola mesmo foi o Tiago, irmão de Jesus, que é o terceiro Tiago. Esse Tiago que, no princípio, ele parece ser ali o vice-presidente de Pedro, né? Não existia vice-presidente, mas vamos trazer para hoje. Talvez esse Tiago, irmão de Jesus, tenha sido o segundo de Pedro, porque lá no capítulo 12, quando Pedro é preso, Pedro ele foge para outra cidade e ele avisa Tiago e os irmãos sobre a minha condição. Então, possivelmente, Tiago tenha liderado a igreja logo após Pedro, a igreja de Jerusalém, tanto que ele comanda lá o concílio do capítulo 15, que nós vamos estudar mais na frente. Mas essa perseguição aqui da igreja, a igreja fica em luto, fica muito triste, mas, como diz o comentarista, não desamparada. E, como disse o apóstolo Paulo, né, 2 Coríntios, capítulo 4, estou sendo atacado de todos os lados, de frente eu estou sendo atribulado. Ele fala na cultura de um soldado romano, porque o Novo Testamento foi escrito na cultura grego-romana. Estou sendo atacado de todos os lados, de frente eu estou sendo atacado, atribulado, mas não angustiado. Pela direita, onde tenho espada na mão, estou perplexo de como vou agir, mas não desesperado. Perseguido por trás, mas não desamparado. E abatido pela esquerda, onde uso o escudo, mas não morto. E o que me sobra é para cima, buscar a presença de Deus, o socorro que vem do alto. Então a igreja estava aqui perseguida com a morte de Estevão, mas não desesperada, diz o comentarista. Eles foram lá fazer o luto, estavam tristes pela morte de Estevão, mas é a primeira vez no livro de Atos, nós já estamos aqui no capítulo 8, e é a primeira vez que a Bíblia diz, concordando com o que eu já falava lá atrás, nas outras lições, é a primeira vez que a Bíblia diz que a igreja ela começa a evangelizar. O capítulo 8, versículo 4 diz:
os que andavam dispersos, exilados, os que andavam foragidos. Você vê que Pedro foge para não morrer depois da prisão. E parece que a igreja fica na liderança de Tiago, com essa fuga. Jesus tinha advertido eles: quando vocês estiverem pregando e forem perseguidos, fuja para outra cidade. A Bíblia não fala onde Pedro esteve, mas a Bíblia diz que ele fugiu para outra cidade. E depois ele volta. Mas lá no concílio, no capítulo 15, Tiago tem uma proeminência maior, porque ele que lidera o concílio. Esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. E pela primeira vez aparece aqui no capítulo 8 e 4 que a igreja começa a anunciar a palavra. Os que estavam dispersos, fugindo para outras cidades, anunciavam a palavra. Então, pela primeira vez, aparece a palavra que eles pregavam para fora, pregavam em outras cidades. E esta evangelização era centrada na pregação do Cristo crucificado, do Cristo do Evangelho da crucificação, não do Evangelho da glorificação, o Evangelho do triunfalismo, como se prega hoje, nada disso. Jesus era pregado Cristo crucificado, mas também o Cristo que ressuscitou. E da mesma forma que ele ressuscitou, um dia ia nos ressuscitar juntamente consigo. E a terceira parte da lição fala sobre o suporte que eles deram à evangelização na época. Por quê? Como eu disse em outra lição anterior, as anteriores eu comentei, o primeiro pregador em Samaria, que os samaritanos eram odiados pelos judeus, rejeitados, não se comunicavam, e os 12 apóstolos não foram pregar em Samaria durante todo aquele tempo. Aqui nessa história aqui, nós já estamos no 10º ano da igreja. Capítulo 8 de Atos, já estamos para o 10º ano de que a igreja foi inaugurada e eles não tinham saído para pregar para fora. O primeiro a pregar em Samaria é Filipe. Filipe era um daqueles 7 judeus helênicos, porque a palavra helênico significa cultura grega. E através de Filipe, Alexandre o Grande, a cultura grega, filosófica, de sabedoria, tinha um projeto de exportar sabedoria ao mundo todo. Daí que Deus usa Filipe com essa cultura de exportar a sabedoria na língua grega, inclusive, que o grego na época era a língua universal do Novo Testamento, por isso o Novo Testamento foi escrito em grego, diferente do Antigo, que foi escrito em hebraico. E depois que Filipe prega, Samaria se converte, mas ele chama a liderança da igreja. Então a liderança da igreja vai para lá, João, né? E eles oram, eles são discipulados, né? E ali eles pregam, discipulam, oram pelos que aceitaram Jesus e eles são cheios do Espírito Santo. Então, Filipe chama os apóstolos para confirmar o seu trabalho de evangelista e para dar um suporte de discipulado para eles. E a conclusão dessa lição é que a perseguição ela contribuiu para a disseminação do Evangelho, para a propagação do Evangelho fora das cidades de Jerusalém e Judéia. Então foi para Samaria, depois foi para Antioquia, aí já era outro país, Antioquia da Síria, e é lá que a maioria vai ficar foragida, exilada, e de lá vai surgir a igreja missionária liderada por Paulo e Barnabé. Enquanto a primeira igreja é liderada por Pedro e Tiago, a segunda por Paulo e Barnabé. Depois Paulo terá proeminência até o final do livro de Atos.
Deus abençoe a todos os estudantes.